Bem-vindos ao BeagleCast. Eu sou Luciane Recoba, da Beagle Estúdio Criativo, e esse é o nosso espaço para conversar com pessoas que têm histórias reais. Santo Ângelo, 1991, uma universidade pequena no interior do Rio Grande do Sul e 3 estudantes de engenharia. Eles entram em um núcleo de pesquisa e descobrem algo raro, a possibilidade de trabalhar em pesquisa científica enquanto resolvem problemas reais de empresas da região. 5 anos depois, em 1996, aquele núcleo foi descontinuado pela universidade e os 3 optam por levar adiante o que aprenderam. Nascia a VGV Consultoria e Desenvolvimento. 30 anos depois, essa consultoria já trabalhou em 26 estados brasileiros, em 18 países da América Latina, Central e México. Atendeu mais de 300 clientes, realizou mais de 1.000 projetos entre consultorias, treinamentos, auditorias e avaliações. Formou ecossistemas de consultores que hoje rodam seus próprios negócios e permanecem referência em gestão de cooperativa, indústria e também redes de distribuição. Este é o podcast dos 30 anos da VGV. É uma honra ter em nosso estúdio Glênio Guilherme Ames, um dos consultores da VGV Consultoria e Desenvolvimento. Seja muito bem-vindo, seu Glênio. Muito obrigado, Luciano. Muito obrigado. Prazer estar aqui para falar dessa história aí de 30 anos. Esse ano completando 30 anos no mês de julho. Glênio, vamos começar da essência, do começo. Conta pra gente como é que tudo começou, lá na universidade. A universidade a gente começou no curso de engenharia, né? Os próprios 3 sócios que a gente vai estar mencionando na sequência, em 1989. E na metade, mais ou menos, do curso de engenharia, surgiu uma iniciativa de um núcleo de desenvolvimento dentro da universidade com várias linhas de pesquisa. Energia eólica, informática, na época, nós estamos falando aí nos anos de 90, 91, né? Isso era um tema até de certa forma recente, mais no interior também. E uma das iniciativas que tinha era um tema chamado qualidade na época, que quem trazia essa abordagem era um professor que também fazia parte do núcleo, na verdade, e ele vinha de centros maiores aí como Rio de Janeiro, empresas de consultoria na área de engenharia, e já tinha lá demandas de requisitos de sistema de gestão. Esse professor se chama Denizar Batista de Freitas, e aí nós somos convidados, eu, Glênio, né, Volmir, Valderi, daí vem o nome VGV também, Volmir, Glênio e Valderi, ou Valderi, Glênio e Volmir, que depois dá para comentar um pouco de como surgiu o nome também. Então nós 3 ingressamos nessa iniciativa voltada à qualidade, e aí começamos a trabalhar internamente em projetos nesse sentido, orientados por esse professor, e que envolviam atividades com várias empresas da região. Para cá, o tema qualidade, assim, nesse contexto era bastante recente, vinha aí um dos pontos que alavancou o início da VGV Consultoria, que era a questão dos requisitos de sistema de gestão, normas ISO, e a região não falava muito disso, e esse nosso orientador, Denizar, então tinha esse conhecimento, e a partir daí fez, inclusive, convênios com o Inmetro, que era quem coordenava esse assunto no Brasil, e começamos aí, a partir daí, trazer profissionais, tanto do Inmetro quanto de São Paulo, para tratar desse assunto com empresas relevantes no setor, empresas grandes, de Horizontina, Santa Rosa, Panambi, e nós 3 estávamos ali numa atividade mais de secretaria, de coordenação, sem saber muito o que tudo isso significava também, né? Era um processo de aprendizado e de desenvolvimento de recursos humanos na época para todas essas iniciativas aí que faziam parte de um núcleo de integração tecnológica. Isso tudo ainda durante o período de formação, né? A gente começou em 89 em engenharia, formamos em 93. E aí, nesse período de 91 até 93, com várias iniciativas vinculadas a projetos que a gente fazia junto à FINEP, que é Financiador de Estudos e Projetos, para trazer recursos, na verdade, para aplicar esse conhecimento em empresas da região. Quando a gente conversava esses dias sobre os 30 anos da BGV, o senhor me comentou, né, seu Guilherme, que essa pesquisa ela tomou uma proporção tão grande que foi preciso importar equipamentos como o Data Show, por exemplo, computador, notebook, que naquela época era algo
inconcebível, né? Como o núcleo começou e essa iniciativa começou a tomar uma robustez, a gente tinha na época empresas envolvidas numa comissão mista para a qualidade da região Noroeste, que também era coordenada por esse professor, né, o Denizar. A gente tinha empresas na época como a SLC, que hoje é John Deere, Oshpin Maxion, Kepler Weber, Fokin, Imasa e outras empresas grandes assim da região. E como a gente trazia esses profissionais do centro do país, eles precisavam de recursos também para poder, enfim, apresentar o conhecimento, né? E existiam linhas aí que se buscava e que não tinha esse acesso, mas pela coordenação tinha acessos a conhecer editais que davam essa condição. Então aí, tanto para elaborar projetos para implementar, quanto para infraestrutura. E aí sim, uma das iniciativas foi importar na época data show, que era totalmente diferente do que a gente tem hoje, por exemplo. E aí todo um processo, e notebook e tal, uma máquina toda, né? Mas super tecnológica, e que ela foi o nosso recurso para sair fazer disseminação desses conceitos, seminários, caravanas e tal, dentro dos campos onde a URI, né, a Universidade Regional Integrada, tinha seus campos aí, e municípios em arredores também. Então, Santo Ângelo, Erechim, Frederico Westphalen, Santiago. E aí, dentro do núcleo, a gente mobilizava muita gente com esse conhecimento, que vinha naturalmente de fora do estado, a sua maioria. E esses projetos todos tinham toda uma gestão administrativa, técnica e financeira também, né? A gente era auditado por Tribunal de Contas, eram recursos públicos, a gente passava por auditorias, prestava conta técnica, prestava conta financeira. Lembro dessa importação, aí a gente tinha variações de dólar. Para nós, isso tudo foi um grande ensinamento, né? Desde, naquele momento, dentro do próprio núcleo, conceber os projetos. Nosso coordenador, que eu menciono, para nós foi um grande líder, mentor, amigo próximo até hoje, é um senhor, né, nesse momento. Ele nos largava desafios de conceber projetos para conseguir recursos com Sebrae, FAPERGS, FINEP, CNPq, e a gente tinha que se virar e buscar, né, formas de escrever esses projetos, submeter e ter a felicidade de ser aprovado. E nós estamos falando numa época que nós estamos falando de fax, buscar apoio das entidades como associações comerciais da região, via documentos de fax para validar, anexar o projeto e isso submeter. Então, era um movimento mais offline naquele momento, mas que trazia realmente muito o foco disso tudo, né? E que era o grande centro desse tema, era trazer esse conhecimento sobre gestão, sobre qualidade, sobre normas, para disseminar na região. E aí chegou o ano de 96, seu Glênio, e a universidade resolveu encerrar essa atividade do núcleo. O que aconteceu depois disso? Como que aconteceu? Ainda voltando um pouquinho, nós em 93 nos formamos, né? Eu lembro, nosso coordenador disse, agora acabou o recurso, a não ser que a gente aprove determinado projeto, né? E aí nós aprovamos um projeto com o CNPq, que era a formação de recursos humanos para implementação de sistemas de gestão da qualidade. E aí vieram 2 bolsas. E aí a gente dividiu em 4 estudantes. Cada um ficou numa empresa, o projeto previa um consultor externo. E a gente novamente ficou ali de 93 até 95, próximo de 96, ainda num processo de aprendizado com essas bolsas, dividindo as bolsas. Era muito natural para nós, naquele momento, ter esse espírito, assim, de compartilhar mesmo, né? E aí, quando decidiu-se, então, por uma estratégia da universidade de que esse núcleo, ele já tinha cumprido a sua missão, não era mais estratégia, a gente sentou lá, nós 3, Volmir, Glênio e Valderi, o Valderi, Glênio e Volmir, tá, e daí? Agora, terminou a bolsa, terminou o núcleo, o que a gente faz? E aí, como a gente tinha já uma certa relação, digamos assim, na comunidade empresarial, já tinha prestado bastante serviço como bolsista, né, na região Santa Rosa, muito fortemente, mas outros municípios também. A gente disse, bom, vamos tentar, né, vamos seguir em frente de forma independente. Formalizamos a VGV Consultoria, sem recurso nenhum, e fomos para o mercado tocar a vida. E como é que foi a escolha do nome, então? A escolha do nome, ainda lembro que a gente usava, porque nós não tínhamos uma sede, nada ainda, né, mas tínhamos muita relação com a universidade. Lembro da gente lá na biblioteca da universidade pensando em criar um nome de razão social e um nome fantasia. Veio tanta nome diferente e tal, e nada soava bem, né? E aí a gente começou a fazer aí essa sopa de letrinhas com as iniciais. Chegamos nessa e disse, vai ser essa. E, enfim, e essa aí está aí há 30 anos no mercado nesse sentido. E quando vocês resolveram seguir dessa maneira de forma independente, seu Glênio,
Eu imagino que lá no ano de 96 a consultoria não era uma realidade muito fácil de chegar em empresas, principalmente no interior do Rio Grande do Sul, né, já que a consultoria começou em Santo Ângelo. É isso, é. Então, como é que foi abrir as É. portas, né, deste É, trabalho? consultoria realmente ele era um tema, assim, mais associado a grandes empresas, que inclusive traziam naturalmente pessoas de Porto Alegre ou mais de São Paulo, Rio, né. O que que nos impulsionou, digamos assim, é como a gente já tinha feito uma caminhada com várias empresas da região, porém com trabalhos muito subsidiados. Muitos pagavam basicamente um valor simbólico, porque a gente buscava recursos para aplicar esse conhecimento nas empresas. Então não tinha, digamos assim, esse conceito de pagar por consultoria. E aí, pela relação que a gente tinha, naquele momento começava um processo forte de terceirização em Santa Rosa. Essas empresas que começaram a surgir precisavam implementar determinados requisitos, não sabiam exatamente como. A gente já vinha com essa caminhada do conhecimento e a gente começou daí a convencer de que eles precisavam investir nisso, né? E dentro da estrutura do núcleo, a gente formou muita gente também, né? A gente está falando de VGV, mas a gente começou a partir dali, de 93, a coordenar mais projetos, mas trazer muitos colegas de administração, de engenharia, a fazer parte desse ecossistema, vamos dizer assim. Claro, com um preço bem mais subsidiado e, enfim, a demanda era diferente, todo, a gente começou a construir esse ambiente de pagar por consultoria. Mas era algo muito, muito novo, assim, nesse sentido, há 30 anos E o atrás. senhor tem memória ainda de quais foram as primeiras empresas que abraçaram vocês ou caminham até hoje É, junto com vocês? Ou não? tem sim. Hoje, para citar algumas, né, de Santa Rosa, especialmente as metal mecânica, tipo Metalúrgica Jama, foi uma empresa que abraçou, Metalúrgica Fratelli, são empresas que ainda existem, são fornecedores importantes aí de grandes montadoras. Outras que não existem mais, como Metalúrgica Flores, Fraisleben, foram todas empresas que demandaram esse tipo de serviço, né, para poder seguir o seu processo de fornecer peças, né, e elas foram, assim, as primeiras que acolheram. Mas existiam outras maiores, tipo Imasa de Juí, Van Causer de Tuparendi, que hoje não tem mais, que participaram de projetos junto com o núcleo que, enfim, nos reconheciam nesse sentido e absorveram algum serviço. E quando a gente para pensar na diferença de hoje para aquela época, eu acho que era muito mais difícil viver, né, a se falar para fazer um atendimento fora, em outro estado ou até mesmo fora do país, como era a comunicação, como era a logística, né? Eu acredito que o senhor tenha muita história para contar. A gente começou a fazer algum trabalho fora do Brasil nos anos 2000, mais ou menos. O que acontece? Isso é um aspecto fundamental que a gente aprendeu com esse coordenador nosso, com o Denizar e tal, dessa questão de difusão do conhecimento. Então, nós tínhamos um vínculo, uma integração tecnológica com a Universidade Nacional de Misiones em Posadas, né? José Maria de Luca era o coordenador lá. E a gente ia para lá fazer palestras aí num bom portunhol, enfim, na universidade. E a partir dali, da universidade, começou a abrir um mercado na região de Misiones, dos anos 2000, isso. E aí nós começamos a atravessar o Rio Uruguai, o Volmiro, o Valdir e eu, para prestar esse serviço lá. Também muito novo, uma região que também consultoria não era algo assim tão natural. Tínhamos certificações com base na 9001, na norma lá, 2 empresas, inclusive, e a gente começou a abrir esse mercado em outras frentes de necessidade, gestão da produção, gestão de pessoas. Mas quando você fala da questão do acesso, eu lembro que nós saíamos no domingo de tarde, nós 3, ou antes do meio-dia, atravessava o Rio Uruguai e domingo de noite a gente já estava lá, né? E aí passamos muitas situações interessantes, assim, de chegar na volta e não conseguir passar porque o rio não dava paz, ter que fazer voltas enormes. Aí foram muitas coisas. Semana chegou só na terça. Tudo isso aí acontecia, porque, enfim, ficava, nesse momento tá acontecendo, né, uma cheia e tal, não nessas proporções. Então foram muitas aventuras, assim. Mas a gente tinha um pouco desse espírito, não de aventureiro, mas de se desafiar, sabe? Os 3, assim, nesse período, a gente não tinha muito, não sei se não tinha medo, ou enfim, estava a fim de expandir, ver o que acontecia. E naturalmente, como todos os negócios, né, a gente sempre dedicou muito tempo, e muito sábado, domingo, feriado, que a
a gente estava descobrindo tudo também, né, a gente não tinha uma referência para seguir em termos de consultoria, estava um pouco distante isso, então foi todo um caminho meio todo ele construído mesmo, assim. E a gente sabe que o sucesso ele tem um preço, né, Selene, então o apoio da família também, ela foi com certeza fundamental para esse sucesso dos 30 anos da É, VGV. com certeza. Falando de mim, né, eu minha esposa, né, a Patrícia, a gente se conheceu quando a VGV já estava nessa pegada aí, assim, né. Então, foi muitos momentos, assim, de datas, por exemplo, né, eu lembro que uma vez num Dia dos Namorados, por exemplo, eu lembro de um que era Dia dos Namorados e tinha um compromisso lá em Florianópolis. Eu digo: "Vamos junto", e aí aventuras, né. E a nossa atividade de consultoria, ela é no campo mesmo, né. Nesse momento agora eu estou acabando de chegar do Mato Grosso, sabe, eu só cheguei em casa às 5 da manhã e agora são 9 horas aqui, a gente está aqui. A vida sempre foi bastante estrada mesmo, né, estrada, era, enfim, fora do estado, fora do país, depois houveram projetos aí na América Latina, Central e México, então foi períodos, assim, de muitos mais de semana fora, né. E aí sim, questão do entendimento disso, do apoio, da cumplicidade, do tocar tem família, tem filhos, né, tocar a vida de casa e dar suporte, entender isso tudo é determinante, é fundamental, sabe. Sem isso, esse negócio não existe também, porque ele depende disso, né. Mas a gente sempre teve esse entendimento muito muito claro entre nós, e mesmo nos períodos ainda antes de casar, a gente acabou viajando bastante junto É, para acompanhando. acompanhar e entender a dinâmica e aproveitar também nesse sentido, né. Mas a família nesse aspecto, ela é fundamental. E os filhos também depois, né, porque eles começam a nascer, são 2 filhos, hoje um com 18 e uma menina com 13, e muitos momentos fora, né, de colégio, de várias questões que a gente acabou não estando por questões de trabalho, e às vezes não é uma questão da gente querer ou não, clientes também manda na agenda da gente, ou você faz ou não acontece, né. Seu Glênio, a gente sabe que a VGV, ela cresceu, né, ela teve esse atendimento em toda a América Latina, mas mesmo assim chegou em 2016 e vocês resolveram se separar, digamos assim, né, essa parceria que vocês 3 tinham, depois de 27 Hã. anos de um casamento, cada um resolveu seguir um caminho. Como que isso aconteceu? Perto de 2009 ou 10, agora não me lembro bem a data, a gente ingressou na sociedade também a Marley, né, que hoje ela segue como sócia minha na VGV. A gente também, nesse período, teve estruturação dos nossos processos administrativos e tal, mais gente no escritório, precisava cuidar de questões administrativas financeiras, e aí a Marley acaba sendo convidada por nós 3 para ser sócia da VGV. Isso 2009 ou 10, agora me escapa um pouquinho a data, né. E aí a gente seguiu naturalmente, em 2016 nós estávamos então com 20 anos de empresa, né. E nesse sentido, se percebeu, assim, que a gente estava com ideias um pouco diferentes e tal, e como a gente já tinha muito tempo junto, éramos realmente muito próximos, porque a gente viveu junto esse período todo, né. Cada um começou a apontar uma ideia diferente de caminhos e foi um consenso, assim, bem natural. Então, quem sabe cada um toma o seu rumo agora, né, e traça as suas próprias estratégias. E a gente fez isso num processo todo formal, né, decisão e também de cuidado para ninguém sair prejudicado em questões financeiras, carteira de cliente e tal, porque, enfim, a gente construiu tudo isso até ali. Então também se teve esse cuidado para, enfim, não ter nesse momento qualquer tipo de ruptura, não seria diferente do da sociedade, que naquele momento tomaria caminhos diferentes. É. Uhum. E como é que foi depois, digamos assim, a continuidade do caminhar sozinho, né, Sandra? Aí foi realmente estratégia de cada um, né? Um dos sócios, o Volmir, tem a sua empresa, no caso, que está sediada em Santo Anjo, o Valderi já tinha uma perspectiva e hoje está com a empresa dele mais no litoral gaúcho, e eu, naturalmente, fiquei com a base que está em Santo Anjo também, a Marley acabou se associando comigo, o nosso escritório está lá. E chegando aos dias de hoje, seu David, como a VGV trabalha? Quantas pessoas estão envolvidas? Como vocês seguem? Como vocês montam os projetos assim de atendimento? Durante a caminhada, no início, nós 3 vendíamos, executávamos, enfim, mas a gente começou a ter demandas já no início, do meio da VGV para frente, de vários outros segmentos, outras áreas de conhecimento. A gente acabou
desenvolvendo muitas pessoas também, que foram para o mercado para outras iniciativas, que foram para o mercado com luz própria para executar trabalhos de consultoria, que conceberam empresas de consultoria que estão até hoje aí. E esse ecossistema todo que foi se criando, hoje a gente mantém, falando agora da VGV, né, desse momento, depois de 2016, uma grande maioria deles hoje são parceiros nossos de negócios, né? A gente tem determinadas linhas, por exemplo, precisamos de alguma especialidade na área de desenvolvimento de pessoas. A gente tem uma empresa parceira nossa, onde a gente concebe projetos em conjunto. Tem outro projeto que tem a ver com auditorias de montadores. Tem outra que lá no início tiveram experiências conosco, trabalharam conosco, seguem, e hoje a gente faz essa relação de troca aí. E cada projeto, você não é um projeto novo. Hoje a gente não tem, na história, a gente sempre tentou construir metodologias também. Mas na prática, a dor de cada cliente ela é única. Então, por mais que tenha uma mesma disciplina a ser tratada, a forma de tratar ela acaba sendo diferente. Então, às vezes tu tem uma mesma demanda, mas é de um cliente diferente, a abordagem vai ser diferente, e a pessoa que a gente vai alocar, o profissional da VGV que a gente vai alocar, não necessariamente vai ser o mesmo que tem uma mesma expertise, sabe? Por quê? Porque a abordagem vai ser diferente. Então, hoje nós temos no escritório, são a Marley de sócia, mais 2 pessoas, né? No campo, a gente tem em torno de 8 pessoas trabalhando, né? Mais empresas parceiras também. E aí, cada projeto vai se moldando. E hoje a gente atende, roda o Brasil inteiro mesmo, né? A gente está em vários estados aí com projetos que vão nos levando. Às vezes você está num cliente que ele tem uma expressão nacional, ele tem a sua rede de fornecedores ou de distribuição, ou enfim, e a gente acaba andando junto nesse caminhar aí de trabalho. E de novo, assim, dificilmente hoje vem uma demanda que você tem uma fórmula que já vai seguir, sabe? Você tem que ouvir, tem que escutar, conceber, ver como é que vai abordar. Tem um dimensionamento técnico, tem um dimensionamento de tempo, tem um dimensionamento financeiro. Então, projeto mesmo, sabe? Cada projeto é um projeto. E quando a gente para analisar 30 anos de consultoria, qual é o gargalo assim, mais recorrente que a gente vê dentro das empresas? É pessoas? Por mais que a gente venha hoje numa pegada, vamos chamar assim, de inteligência artificial, de várias disciplinas novas que estão surgindo, metodologias, enfim, mas ali dentro, quem toca esse negócio são pessoas. Então, conseguir desenvolver pessoas, alinhar processos, conseguir com que as pessoas tenham um ambiente de contribuição, hoje é um dos temas fundamentais para qualquer linha de trabalho que a gente for fazer. Não necessariamente você precisa ter todo um processo de ação, digamos assim, de consultoria em relação a pessoas, mas você vai precisar estar todo o tempo tratando com pessoas. Então, o nosso time também, mesmo que em algum momento não é por uma especialidade de pessoas, ele precisa entender isso, para poder saber como conduzir, por qual forma abordar, como conduzir o trabalho, porque ali tudo é pessoas. Então, é um gargalo hoje grande de desenvolvimento. Hoje a gente está vivendo, acho que com umas 5 gerações diferentes, então se vê muita perspectiva diferente dessas 5, quem já está mais tempo no mercado, quem está chegando, a forma como percebe o trabalho, a forma como quer se relacionar com o trabalho, o tempo que quer ficar em cada área ou em cada empresa, tudo é diferente, sabe? Muito diferente do que a gente viveu lá no início, há 30 anos atrás. E se a gente para pensar também, é um momento muito diferente para a consultoria também, né? E vocês, ao longo desses 30 anos, vocês também, como o senhor comentou, viu muitas gerações, né? E passou por muita coisa. A exemplo de uma pandemia, essa revolução da inteligência artificial. Então, o que você vê a VGV chegando aos seus 30 anos tão fortalecida é algo muito grandioso. E o que vocês remetem a isso? Qual é o motivo? Você trouxe um elemento super importante, assim, entre vários. A pandemia foi um momento muito diferente para todo mundo. Para a consultoria não foi diferente, porque o nosso trabalho, como é lá no cliente, ninguém estava recebendo ninguém fisicamente, sabe? Então, nós também tivemos que remodelar muita forma de abordagem. Foi um momento que, em termos de mercado, se caiu bastante, teve que se segurar em cima, né, de economias também, para poder que ele restabelecesse e começasse de novo uma retomada. Então, o que ela nos trouxe? Ela também nos ensinou que hoje muitas coisas que a gente tinha até um certo custo de fazer viagens para resolver, a gente tem conseguido
resolver à distância. Não que isso, sinceramente, aí posso estar, não é a mesma coisa do meu ponto de vista, mas resolve. Aí é uma questão de você administrar isso e equilibrar. Mas o que traz, sabe, até aqui, nesse sentido, são alguns pontos, assim. Primeiro, humildade, né? Humildade em todos os negócios. Ninguém, pelo título, vai chegar lá e vai dizer que sabe tudo, que domina tudo. Se começou por aí, já começou mal, sabe? Começou atravessado. Então, humildade no sentido de escutar o cliente, no sentido de abordar ele, de ele perceber que você está ali realmente preocupado com uma entrega de valor nesse sentido, né? Manter-se atualizado também. Mas, especialmente, assim, humildade, escuta, construção com ele da solução e entrega no final. Esse é um desafio histórico nosso, né? Que a gente sempre teve muito desde a origem, que ele está pagando por um serviço, né? Por um valor que ele está buscando. E a gente, em alguns momentos, vai ter que fazer mais do que até desenhou no projeto, porque, felizmente, hoje, a gente tem uma carteira que no índice de recompra bem importante. Então, nós temos clientes hoje aí que estão uns 15 anos, 20 anos na carteira nossa. Por uma mesma demanda, não, várias demandas diferentes. E às vezes vem até alguma demanda que a gente não tem essa especialidade dentro do time. Mas o cliente prefere que você busque essa especialidade, componha com alguém e entregue, porque ele sabe que você vai entregar. Você vai se comprometer em buscar uma solução que vai fazer sentido. Então, tem muitas vezes nos projetos a gente acaba tendo que compor com alguma coisa que não está diretamente na nossa linha do dia a dia de consultoria. Mas pela relação que tem com o cliente, pelo histórico que tem, por ele não precisar ter que tratando com outro fornecedor, ele prefere que a gente, enfim, conceba, avalie e trabalhe para fazer essa entrega. Como o senhor imagina a VGV daqui 10, 15 anos? A gente até conversado em off antes, em tudo isso que vinha acontecendo em termos políticos, também essa movimentação, né, da inteligência artificial, tudo que vem acontecendo no país. Como é que o senhor vê a consultoria daqui a um quê? Essa é uma pergunta de milhão aí, Luciana. Olha, a inteligência, né, tudo isso que a gente está vendo, ela é ameaça e oportunidade, né? Isso aí é o ponto. E a gente conseguir ir se mantendo nesse nível de atualização e de entendimento para buscar oportunidades aí. Eu imagino que vai se transformar bastante como todos os negócios, né? O que a gente vê por aí, muitos negócios que não vão existir mais, né? O que vão ser substituídos, muita coisa para frente a gente não tem nem ideia de como que vai acontecer. Então, o ponto fundamental que eu vejo nisso é a gente estar muito aberto, percebendo os sinais que o mercado como um todo vai apresentando, para em cima disso a gente ir se reinventando, se remodelando. Mas, sinceramente, assim, enxergar para daqui 10 anos, nesse momento é difícil. Não que não vai existir. Agora, como vai ser, Mas a tem que gente tem viver. uma garantia, né, Sandrine, que essa seriedade da entrega que vocês trazem, esse comprometimento nos 30 anos, a gente sabe que quem planta, colhe, né? Então, quanto a isso, o senhor pode ficar muito tranquilo. O desafio da gente é manter na equipe que também, né, vai tendo as suas perspectivas e vai, enfim, tocando a sua vida aí, são parceiros, pessoas jurídicas também, mas esse sempre foi o grande desafio, é ficar atento naquilo que a gente se comprometeu com o cliente, que o time que está ali perceba isso e trate dessa forma, assim, com essa seriedade em termos de entrega. E aí as oportunidades vão surgindo nesse sentido, né? As oportunidades vão surgindo. De qualquer maneira, a gente tem dentro da VGV um processo de prospecção ativo também, né? A gente tem lá nosso CRM, tem uma pessoa que cuida de fazer o contato com o mercado e buscando parte de comunicação também, a gente está constantemente movimentando isso para ficar presente também digitalmente no mercado como um todo. Mas um grande propagandista dos trabalhos são os resultados, é um ponto assim bem relevante, porque chancela, valida. De qualquer maneira, a gente precisa ficar movimentando isso. E a gente faz isso na VGV, já faz algum tempo a gente criou esse processo para... E não é fácil fechar negócio, não. Todo dia é um desafio, certo? Sr. Gleide, se o senhor pudesse trazer uma frase para explicar a VGV, não algo para vender, mas algo que explique a essência da VGV durante esses 30 anos dessa caminhada. Uma frase colocaria alguns temas, assim, eu vejo que alguns que a gente já comentou, uma essência sólida, assim, baseado no que a gente definiu como valores desde o início, né? Visão, trabalho, não tenha dúvida que é bastante trabalho, seriedade e ter uma equipe boa e alinhada junto também, sabe? Isso é fundamental. E não perder a perspectiva do que está aí todo dia à nossa frente de novidade. E, claro, saber selecionar isso também, porque tem muita coisa que a gente viu aí, especialmente que nem na própria pandemia,
pandemia, agora o trabalho é tudo home office, os escritórios vão sumir e tal, e alguns fizeram esse movimento. Sempre tem muito barulho. Isso, é. E dali um pouco essas coisas todas começam a dar um passinho de volta e ver que não é bem assim. Então é ficar muito atento, sabe, e atualizado em relação a isso. Que também não é fácil, porque a quantidade de informações que a gente recebe no dia a dia, ela é significativa, né? E prestar atenção, assim, também nas experiências dos outros, né? Tem muitas pessoas que são importantes pela perspectiva que tem, pela visão que tem, pela sabedoria que tem. Então isso aí a gente sempre fica atento. De novo, que nem eu comentei lá em algum momento aí, a questão da humildade, não da prepotência nesse sentido, né? Ele está aberto aí para ficar sempre aprendendo. Isso é fundamental. Tá certo. Seu Glênio, agradeço pela presença. Foi um prazer tê-lo aqui na segunda edição do nosso BeagleCast para contar essa história tão preciosa, né, seu Glênio? Porque hoje em dia, 30 anos é algo há muito a ser comemorado e ainda mais uma empresa de consultoria e desenvolvimento que vem caminhando a passos largos, né? Então, a gente da Beagle também tem orgulho em fazer um pouquinho parte dessa história e colaborar com isso. É um prazer tê-lo aqui e estamos sempre à disposição. Eu que agradeço, né, a oportunidade. Foi uma iniciativa construída junto com a Beagle também, que a gente faz, né, nesses 30 anos, até para marcar o momento, aí surgiu a ideia também, que, né, idealizada também por vocês nesse sentido. E também um ponto, assim, fundamental de a gente agradecer aos clientes que nos acompanham nesses 30 anos, né, alguns com projeto, outros que a gente vai lá tomar um café e compartilha ideias e conhecimento, que para a gente é uma gasolina, isso também. Agradecer o time também nosso, já que vem de algum tempo juntos, seja de campo ou de escritório. E um outro ponto, assim, fundamental e reforçado, que eu diria assim, fala em meu nome, mas tenho certeza que é extensivo a todo o nosso time que está no campo, né? O apoio, a compreensão, o incentivo, o suporte da família, porque o nosso time também, todo ele, domingo tá pegando voo para algum lugar, chegando no sábado, voo que funciona, voo que não funciona, né? E a família tá ali, precisa ser tocada. Então, e a gente felizmente construiu até hoje um time assim muito com essa essência também. Isso aí é fundamental. Deixo aqui para vocês as redes sociais da VGV, site também para você entrar em contato. Seu Glênio, foi um prazer. Muito obrigada. Obrigado a você. A gente se vê no próximo episódio do BeagleCast.